bom dia, paz e graça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. Que seja uma sexta-feira abençoada para mim e para você. Fico muito feliz de você estar aqui comigo. Hoje estaremos aqui meditando no Salmo de número 94, aqui no nosso projeto 150 Salmos. Isso mesmo, já peço para você, pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua palavra, deixa aí no jeito que nós já vamos fazer a leitura e uma breve reflexão aqui desta palavra. E hoje o tema deste salmo é um apelo à justiça de Deus. O salmista aqui, ele faz um apelo, né? Ele começa fazendo um lamento individual. Ele clama a Deus para vingar os justos que os ímpios oprimem injustamente. E eu faço uma pergunta para você. Você já sofreu injustiças? Ímpios se levantaram contra você, derramaram da sua raiva, da sua ira contra você. Aleluias! E por causa disso que te aconteceu, você já quis se vingar de alguém? Você já teve esse desejo de vingança? O salmista começa dizendo: ó Deus vingador, Deus vingador, intervém. Então, ele queria se vingar dessas pessoas más. Então, se você já teve esses pensamentos, se você já ficou irado contra os ímpios, se você já questionou a atitude deles, aleluia, assim como o salmista aqui vai fazer diversas perguntas para Deus. Então eu te convido a ficar até o final deste vídeo para que nós possamos extrair, aleluias, lições para o nosso dia a dia. E você vai aprender aqui que não devemos nos vingar dessas pessoas, porque nós temos um justo juiz que está vendo tudo o que acontece comigo e com você, e ele não vai deixar essas pessoas, esses ímpios, impunes. Mas nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos deixar para ele, né, para o nosso juiz resolver a situação, e ele vai resolver a sua situação, não importa o que você está vivendo. O Senhor está vendo, o justo juiz está vendo, e ele vai defender a sua causa. Você crê nisso? Diz amém? Vamos então aqui ler o Salmo de número 94. Já peço para você, se não é inscrito, te inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo pelo menos com 2 pessoas. Faça um desafio para você hoje. Você pode compartilhar esse vídeo com 2 amigos seus? Conto com você, porque quando nós compartilhamos, esse vídeo pode chegar a mais e mais e mais pessoas, e essa palavra pode transformar a vida de alguém nesse dia, nessa manhã. Vamos ler? Salmo 94. O Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui os orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o seu povo, Senhor, e oprime a sua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não vê. O Deus de Jacó nada percebe. Insensatos procuram entender. E você, tolos, quando se tornarão sábios? Será quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis.
Como é feliz o homem a quem disciplina o Senhor, aquele que ensina a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça no julgamento e todos os retos de coração o seguirão. Quem se levantará ao meu favor contra os ímpios? Quem ficará do meu lado contra os malfeitores? Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, ao teu amor leal, o Senhor me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte, mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que eu encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os teus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirá. Então aqui havia acontecido alguma injustiça com esse salmista e ele vai fazer aí diversos questionamentos a Deus. Aleluias. Assim como nós às vezes também sofremos injustiças, também questionamos a Deus, E aqui ele começa fazendo essa oração, pedindo essa justiça, do 1 ao 7, ele vai orar pedindo justiça. E ele questiona, e ele fala aí, ele dá aí características, ele fala das características desses ímpios, arrogantes, malfeitores, se enchem de vanglória, massacram o povo do Senhor. Meus irmãos, fiquem atentos aqui ao que eu vou falar para vocês, que até que nós, os crentes, os fiéis, até que nós cheguemos ao novo céu e à nova terra, até quando o Senhor voltar e nos levar contigo, aleluias, para Canaã celestial, para Nova Jerusalém, até lá sofreremos sim rejeição, violência, injustiça, aleluias, mas até o próprio Jesus sofreu. É o nosso privilégio seguir o Senhor Jesus dessa forma, como Ele mesmo prometeu. Você pode ler lá em João 15. Lá em João 15, o próprio Jesus ele vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. O mundo odiou a Cristo. Aleluias! Cristo sofreu por mim e por você rejeição, injustiça. Foi açoitado, humilhado. Aleluia! Sofreu terríveis dores naquela cruz por mim e por você. Olha o que ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós outros odiou a mim. E ele diz lá no final, desse capítulo, desse verso: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e a vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus está dizendo que ele também foi odiado, injustiçado, humilhado. O Senhor Jesus sofreu também injustiças, aleluias, e como nós não sofreremos, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu e nós também vamos vencer.
Aqui no Salmo de número 94, nós vemos aqui então esse salmista lamentando a violência, a injustiça dirigida aos fiéis. Ele clama a Deus por justiça e, ao fazer isso, nos concede palavras apropriadas para dirigirmos a Deus hoje, quando passamos pela mesma situação. Aleluias! E ele diz no verso 14 que o Senhor não nos desampara. Sim, o Senhor não desampara o seu povo. Aleluias! Olha o que ele diz. O Senhor não desampara o povo e jamais abandonará a sua herança. Ele é um justo juiz, então ele vê tudo o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você. Então aqui o salmista, ele vai desabafar no começo, né? Como se o Senhor não estivesse vendo o que estava acontecendo. Depois ele mesmo se corrige, né? Ele vai dizer que insensatos procurem entender. E ele diz: será que quem fez o ouvido não ouve? O Senhor está ouvindo tudo o que as pessoas têm falado de você. Essas pessoas têm falado mal, as pessoas têm injuriado contra a sua vida. O Senhor está ouvindo. Aleluias! Ele diz: será que quem formou o olho não vê? O Senhor está vendo tudo o que acontece. Ele é o Criador de tudo, Ele criou tudo. Aleluias! Ele nos criou e Ele vê. Às vezes, diante da situação, parece que o Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo. Ele vai agir no momento certo, no tempo dele. Não tem sabedoria aquele que dá ao homem conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis, sabe que são pensamentos vãs. Paulo citou esse verso lá no Novo Testamento. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Então os nossos pensamentos, né? O salmista reconheceu que quando nós começamos a fazer esses questionamentos a Deus, aleluias, é falta de sabedoria, é falta de fé, é porque nós não estamos acreditando verdadeiramente naquele que criou todas as coisas, aquele que sabe, aquele que vê, aquele que é o nosso justo juiz. Então ele vai dizer que feliz é o homem a quem o Senhor disciplina, a quem o Senhor ensina a sua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus. Presta atenção nisso. Tranquilo enfrentará os dias maus. Por quê? Porque conhece o Senhor. Aquele que conhece o Senhor verdadeiramente fica tranquilo nos dias maus. Aleluias! Não se desespera por qualquer coisa, mas antes continua adorando, continua glorificando o Senhor, continua exaltando e mantém aí a paz no coração, mesmo diante das guerras, mesmo diante das batalhas. Aleluias! Enfrenta o dia mau. Então não sei se você está passando por esse dia mau, se você está passando por injustiça, se você está, quem sabe, querendo até se vingar de alguém, mas o Senhor está falando para você hoje, né? Fica tranquilo, não queira fazer as coisas com as suas próprias mãos, deixe para o justo juiz. Aleluias! Não devemos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Você vê quantas coisas ruins acontecem no mundo porque as pessoas querem fazer justiça. Essas pessoas não conhecem a Deus. Aleluias! Olha o que diz lá em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha essas palavras. Olha o que o Senhor está falando para você. Eu vou ler novamente, porque eu sei que tem pessoas aí vendo esse vídeo
Tem pessoas que está querendo se vingar de alguém que está com o coração aí, coração triste, coração está rancoroso. Você passou por algo terrível, está querendo se vingar, mas olha o que o Senhor está falando para você hoje. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que palavras sábias que o Senhor está falando para mim e para você. Não queira se vingar. Deixe para o justo, o juiz, ele não nos desampara. O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração o seguirão. Aleluias. Deixa para o Senhor, deixa para o justo juiz. Essas pessoas perversas, os ímpios, eles vão sofrer as consequências das suas atitudes, porque toda atitude tem consequência, eles vão sofrer as consequências. Não queira se vingar com as próprias mãos. Descansa o coração, coloca nas mãos do justo juiz. Aleluias. Ele é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso promotor, é o nosso júri. Aleluias. Glória a Deus. E ele vai dizer aí algo muito interessante. Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já teria habitado no silêncio. Sabe o que é habitado no silêncio? É a morte. Ele quer dizer, se não fosse a ajuda do Senhor, eu já teria morrido. Será que você já passou por algo assim, né? Se não fosse Deus na sua vida, você já teria morrido? Você já teria descido à sepultura? Aqui o salmista está dizendo isso, né? Se o Senhor não tivesse ajudado ele, se ele não tivesse orado, se o Senhor não tivesse falado com ele, respondido, porque o Senhor respondeu a oração dele aqui, né? O Senhor disse que ele vê todas as coisas, que foi ele que formou o olho, ele que formou o ouvido. O Senhor conhece o pensamento do homem, né? O Senhor respondeu a oração do salmista. Imagina se ele tivesse se vingado desses ímpios que fizeram maldade contra ele. Quem sabe se ele também não teria morrido, mas o Senhor o ajudou e ele também vai ajudar você. Então, se você está com esses pensamentos maus, pensamentos de vingança, o Senhor está falando contigo nesta manhã. Deixe para o Senhor vai te ajudar. Aleluias. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, o Senhor me amparou. O Senhor está te amparando nesta manhã. O Senhor está cuidando das suas feridas. O Senhor está cuidando do seu coração. O Senhor está tratando com você nesta manhã. Aleluia. Se você está com o coração angustiado, se você, como salmista, está lamentando a sua situação, aleluias, o Senhor, o amor dele é leal e ele ampara. Ele amparou esse salmista, está amparando também você. E ele diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Olha isso, porque quando nós sofremos injustiças, quando ímpios se levantam contra nós, inimigos se levantam para nos destruir, para nos afrontar, aleluias, pessoas malvadas, arrogantes se levantam contra nós, mas isso gera ansiedade, isso gera medo, ansiedade, né? As pessoas têm crise de ansiedade. Não sei se você sofre de ansiedade, sofre de depressão, que é o mal do século, né? As pessoas sofrem tantas injustiças. Eu já vi pessoas que já sofreram tanto na vida, que já tiveram traumas, já passaram por situações difíceis, aleluias, já passaram por aí grandes injustiças, aleluias, violências, né? Coisas terríveis e acabam gerando a depressão.
E como é difícil a pessoa sair da depressão, ela não consegue sair sozinha. Não consegue. Se sem a ajuda de Jesus nós não conseguimos, por um momento da minha vida eu já entrei em depressão, começo de uma depressão, mas eu busquei ajuda. Além de buscar ajuda em Deus, primeiramente nós devemos buscar ajuda em Deus e também nos médicos aqui da terra, né? Tive que tomar uma medicação por um certo tempo, mas passado aí o tempo do tratamento, eu recebi a cura desse mal, mas sozinho nós não conseguimos nos livrar. E você sabe que a ansiedade, tudo começa com a ansiedade, tudo começa com a ansiedade. A ansiedade vai gerar a síndrome do pânico, a depressão, todas essas doenças, que são doenças aí da mente, né? São as nossas batalhas da mente que vão gerar ansiedade, que vão gerar depressão. E a depressão pode causar aí até a morte. Quantas pessoas tirando a própria vida por causa disso, porque não conseguem mais lidar com as suas emoções, aleluia. As pessoas se isolam, ficam sozinhas, se sentem abandonadas, rejeitadas e acabam tirando a sua própria vida. Isso é muito grave, aleluia. Devemos buscar aí ajuda no Senhor. Quando a ansiedade me dominava, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. O Senhor quer trazer alívio para a sua alma nesta manhã. Se você está triste, quem sabe você está me assistindo até chorando, aleluia. Se lágrimas estão escorrendo o seu rosto, o Senhor está me falando nesse momento que está derramando, aleluia, uma unção de cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero nesse momento uma unção de cura sobre pessoas que estão passando por depressão. Quem sabe você está querendo tirar a sua própria vida, aleluia, mas o Senhor neste momento está entregando um consolo para a sua alma, aleluia. O Senhor está falando contigo nesse momento. Tenha calma, aleluia. Eu estou te consolando, eu estou derramando um bálsamo sobre a sua vida nesta manhã. Acredite, tenha fé. Eu estou agindo na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Tenha calma, aleluia. O Senhor está ouvindo a sua oração. Ó Espírito Santo, obrigado pela sua presença, aleluia. Poderá um trono corrupto estar aliança contigo? O trono que faz injustiças no nome da tua lei. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam inocentes à morte, mas o Senhor é minha torre segura. O Senhor é a sua torre segura, aleluias. Ele está te amparando, Ele não vai deixar essa injustiça prevalecer na sua vida. Ele vai fazer justiça, Ele é o justo juiz, aleluias. Ele é a nossa rocha, é o nosso refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes. Aleluias. Nós já falamos muito aqui nos primeiros salmos, lá no começo, sobre Saul. Saul fez muitas maldades contra Davi, queria tirar a vida de Davi, foi injusto com Davi, foi perverso, foi arrogante. Aleluias. E ele caiu na sua própria cova, na sua própria armadilha. Ele morreu com a sua própria espada. E é isso que o Senhor está dizendo. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos teus pecados. Aqui também está falando do grande julgamento, quando o Senhor Jesus voltar, né? Quando Ele virá julgar o povo, aleluias. Os ímpios, esses que não se arrependerem, que não se voltarem para o Senhor, eles serão julgados, eles serão lançados no lago de fogo. O Senhor nosso Deus os destruirá. E é isso, né? Eles serão lançados fora, né? Serão lançados no fogo, aleluias, porque não se arrependeram dos seus pecados, porque não buscaram o Senhor, continuaram sendo pessoas aqui
malvadas, malfeitores, arrogantes, se enchem de vanglória, né? Se acham seus próprios deuses, massacram o povo, oprimem o povo, matam a viúva e os estrangeiros, assassinam os órfãos. Essas pessoas vão ser condenadas. Aleluias. O justo juiz, ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. Então, a mensagem que o Senhor está te entregando hoje, nesta palavra, né? Esse salmo é um bom exemplo para não se vingar, mas esperar em Deus, que Ele faça justiça no seu próprio tempo, da sua maneira, como eu li lá em Romanos 12, 19. O escritor entregou a sua situação a Deus em oração. Ele clamou justiça a Ele para julgar com justiça e continuou a confiar, continuou a obedecer o Senhor e Ele próprio não se vingou. Então, se você tinha algum pensamento de vingança, esquece desse mal, esquece de tudo isso que estava passando na sua cabeça, né? Apaga esses pensamentos, acalma o seu coração, tira essa ansiedade, né? Tira esse nervosismo, aleluias. Ore, faça como salmista, ore, clame por justiça do Senhor, isso, clame pela justiça de Deus. A justiça de Deus não falha, Ele é o nosso justo juiz. Então, você leia lá no Romanos também, leia Romanos 12, é o que eu falei para vocês, né? A mim pertence a vingança, eu a quem retribuirei, diz o Senhor. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Aleluias. Faça como Jesus, né? Sofreu tudo isso por amor a mim e a você. Ele pagou o mal com o bem, se entregou naquela cruz. E hoje nós podemos estar aqui por causa do amor, por causa de Jesus, aleluias, aquele que sofreu todas as dores por mim e por você, aleluias, também sofreu injustiça, foi odiado, Jesus foi odiado, e por que nós não seríamos, né? Jesus foi perseguido, humilhado, rejeitado, e nós também somos perseguidos, somos humilhados, somos rejeitados, aleluia, mas o Senhor está conosco, né? O Pai estava com o Filho e o Pai está conosco, né? Nós estamos debaixo dessa paternidade. Quando nós oramos lá, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Nós temos um Pai a quem nós nos dirigimos, né? Não é um Deus distante, mas é um Pai que está perto de nós. Nós devemos reconhecer essa paternidade de Deus, aquele que cuida, aquele que ouve, aquele que vê, aleluias, aquele que é o nosso Pai Celestial, o justo juiz que não desampara o seu povo. Ah, se não fosse Deus, como diz o salmista, eu já teria morrido. Se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse esse Pai amoroso, o que seria de nós? Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor possa falar melhor com você. Leia novamente o Salmo 94 durante este dia. Aleluias. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você não está passando por nada disso, mas tem alguém na sua família passando por isso, um amigo seu passando por isso, não deixe de compartilhar essa palavra. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. Nós cremos na tua justiça, Senhor, pois a tua justiça não falha, Pai. Nós sabemos, Senhor, que todas essas pessoas, esses malfeitores, os ímpios, os maus, os perversos, eles vão sofrer o juízo. O Senhor vai fazer justiça ao nosso favor. Eles sofrerão as consequências das suas atitudes,
mas que nós possamos entender, que nós possamos descansar o nosso coração e confiar verdadeiramente em Ti. Nos ensina, Senhor, nesta manhã a confiar mais em Ti, a confiar na Tua palavra, Senhor. Descansa o coração, Pai, nesse momento daqueles que estão passando por injustiças. Derrama um bálsamo, Senhor, aleluia, de refrigério nesse coração que está angustiado, Pai. Tira esses pensamentos de vingança da cabeça do Teu povo, Senhor, aleluias. Nós sabemos que a vingança só gera o mal, só gera morte, Pai. Então eu oro, eu clamo a Ti, Senhor, por essa pessoa que está assistindo agora, para que o Senhor tire da cabeça dessa pessoa, nesse momento, Pai, esse desejo de vingança, e que ele possa, assim como nós lemos aqui na Tua palavra em Romanos, Senhor, que nós possamos deixar a justiça em Tuas mãos, que nós não paguemos o mal com o mal, mas que nós possamos pagar o mal com o bem, Senhor. Está em Tuas mãos, Pai, a nossa causa, está em Tuas mãos as nossas ansiedades, Senhor. Que o Senhor possa agir ao nosso favor. Nós confiamos em Ti, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, e que essa sexta-feira possa ser uma sexta-feira abençoada. Derrama sobre o Teu povo, Pai, das Tuas bênçãos. Derrama sobre o Teu povo a Sua proteção. E eu declaro bênçãos sobre essa casa, sobre essa família. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos desse dia. Vai na frente, Senhor. Vai derrubando as muralhas. Nenhum mal nos atingirá neste dia, pois o Senhor estará conosco. Que haja, Senhor, livramentos nesse dia. Cuida da nossa ida, cuida da nossa volta, da entrada e da saída. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco, Pai. Te louvamos, Te glorificamos. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia, Tu és fiel na nossa vida, o nosso justo juiz, a quem nós declaramos nesse momento toda glória, toda honra, Senhor. Te louvamos, Te bendizemos, Pai, nessa manhã. Amém? Amém, gente querida. Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Vem comigo amanhã para o Salmo de número 95. Beijo no coração.